O gigante de Cardiff foi uma das mais famosas fraudes arqueológicas da história americana. Era um suposto homem petrificado de 10 pés de altura, 3,0 metros, pesando aproximadamente 3.000 libras, descoberto em 16 de outubro de 1869 por trabalhadores que cavavam um poço atrás do celeiro de William C. Stabnewall, em Cardiff, Nova York. Ele cobriu o gigante com uma tenda e logo se tornou um local de atração. Tanto ele quanto uma cópia não autorizada feita por P.T. Barnum ainda estão sendo exibidos. O de P.T. Barnum está em exibição no Marvin's Marvelous Mechanical Museum em Farmington Hills, Michigan. O gigante foi criação de um tabaqueiro de Nova York chamado George Roe. Ele era profundamente atraído pela ciência e especialmente pela teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Roe entrou em uma discussão com o reverendo Terk e seus apoiadores em uma reunião de reavivamento metodista sobre Gênesis 6:04, que afirma que houve gigantes que viveram na Terra. Roe, um cético, sendo o partido minoritário, perdeu a discussão. Irritado com sua derrota e a credulidade das pessoas, Roe queria provar o quão facilmente ele poderia enganar as pessoas com um gigante falso. A ideia de um homem petrificado não se originou com Roe, no entanto. Durante 1858, o jornal Alta Califórnia publicou uma carta falsa alegando que um garimpeiro havia ficado petrificado quando bebeu um líquido dentro de um geldo. Outros jornais também publicaram histórias de pessoas supostamente petrificadas. Em 1868, Roe, acompanhado por um homem chamado H.B. Martin, contratou homens para extrair um bloco de gesso de 10 pés e 4,5 polegadas de comprimento, 3,2 metros, em Fort Dodge, Iowa, dizendo a eles que era destinado a um monumento a Abraham Lincoln em Nova York. Ele enviou o bloco para Edward Barkhart em Chicago, um cortador de pedras alemão. Barkhart contratou dois escultores chamados Henry Sally e Fred Morman para criar o gigante. Embora não esteja claro se Barkhart estava ciente das intenções de Roe, é relatado que eles tomaram medidas para cobrir seu trabalho durante a escultura, colocando colchas para diminuir o som da escultura. O gigante foi projetado para imitar a forma do próprio Roe. Roe consultou um geólogo e descobriu que pelos não seriam petrificados, então ele removeu os pelos e a barba do gigante. O comprimento do gigante era de 10 pés e 4,5 polegadas e pesava 2.990 libras. Várias manchas e ácidos foram usados para fazer o gigante parecer velho e desgastado. Para que o gigante parecesse antigo, Roe primeiro limpou o gigante usando uma esponja embebida em areia e água. A superfície do gigante foi batida com agulhas de tricô de aço embutidas em uma placa para simular poros. O gigante também foi esfregado com ácido sulfúrico para criar uma cor mais profunda, parecida com vintage. Em novembro de 1868, Roe transportou o gigante por ferrovia para a fazenda de seu primo, William Newell. Naquela época, ele havia gasto $2.600, equivalente a $60.000 em 2023, na farsa. Em uma noite no final de novembro de 1868, o gigante. No primeiro dia, os visitantes puderam ver o gigante sem nenhuma taxa cobrada. No dia seguinte, uma tenda foi montada no local da descoberta e Newell cobrou de cada visitante 50 centavos por uma sessão de 15 minutos para ver o gigante. O número de visitantes foi de cerca de 300 a 500 por dia, pois a demanda por carroças e carruagens aumentou drasticamente. Os moradores da cidade também obtiveram um lucro enorme por causa do gigante de Cardiff.
Os hotéis e restaurantes em Cardiff viram mais clientes naqueles 4 dias do que nunca. Alguns acreditavam que esse gigante era um homem petrificado, enquanto outros acreditavam que era uma estátua. Aqueles que acreditavam que era um homem petrificado achavam que era um dos gigantes mencionados no versículo de Gênesis acima mencionado. Por outro lado, John F. Boynton, o primeiro geólogo a examinar o gigante, declarou que não poderia ser um homem fossilizado, mas levantou a hipótese de que era uma estátua esculpida por um jesuíta francês no século XVI ou XVII para impressionar os nativos americanos locais. Andrew Dwight, o primeiro presidente da Universidade Cornell, fez uma inspeção minuciosa do gigante de Cardiff. Ele notou que não havia nenhuma boa razão para tentar cavar um poço no local exato em que o gigante havia sido encontrado. Quando me perguntaram minha opinião, minha resposta foi que todo o assunto era, sem dúvida, uma farsa, que não havia razão para o fazendeiro cavar um poço no local onde a figura foi encontrada, que não era conveniente nem para a casa nem para o celeiro, que já havia uma boa fonte e um riacho de água correndo convenientemente para ambos, que, quanto à figura em si, certamente não poderia ter sido esculpida por nenhuma raça pré-histórica, já que nenhuma parte dela mostrava as características de qualquer trabalho antigo, que, por mais rude que fosse, traía as qualidades de uma performance moderna de baixa qualidade. No entanto, ele ficou surpreso com os canais na parte inferior do gigante, afirmando que levaria anos para que tais ranhuras fossem criadas no calcário cinza local de Anendoga. O paleontólogo de Yale Othniel C. Marsh examinou a estátua, apontando que ela era feita de gesso solúvel, que, se tivesse sido enterrada em seu cobertor de terra úmida por séculos, não teria marcas de ferramentas frescas, o que tinha, e a chamou de uma farsa decidida. Alguns teólogos e pregadores, no entanto, defenderam sua autenticidade. Eventualmente, Hu vendeu sua participação parcial por $23 mil, equivalente a $554 mil em 2023, para um sindicato de 5 homens liderado por David Hennam. Eles o mudaram para Syracuse, Nova York, para exibição. O gigante atraiu tantas multidões que o showman P.T. Barnum ofereceu $50 mil pelo gigante. Quando o sindicato recusou, ele contratou um homem para modelar o formato do gigante secretamente em cera e criar uma cópia em gesso. Ele exibiu seu gigante em Nova York, alegando que o seu era o gigante real, e o gigante de Cardiff era falso. Conforme os jornais relataram a versão de Barnum da história, David Hennam foi citado dizendo: "Nasce um otário a cada minuto", em referência aos espectadores pagando para ver o gigante de Barnum. Desde então, a citação tem sido frequentemente atribuída erroneamente ao próprio Barnum. Hennam processou Barnum por chamar seu gigante de falso, mas o juiz disse a ele para fazer seu gigante jurar por sua própria autenticidade no tribunal se ele quisesse uma liminar favorável. Em 10 de dezembro de 1869, Hu confessou tudo à imprensa, e em 2 de fevereiro de 1870, ambos os gigantes foram revelados como falsos no tribunal. O juiz também decidiu que Barnum não poderia ser processado por chamar um gigante falso de falso. Hu proclamou que não confessou por causa das críticas urgentes, mas confessou orgulhosamente que pretendia que a farsa fosse exposta para revelar a tendência da comunidade cristã de acreditar nas coisas com muita facilidade e para combater a crença fundamentalista de que gigantes já vagaram pela terra. O gigante de Cardiff foi exibido na Exposição Pan-Americana de 1901, mas não atraiu muita atenção. O editor de Iowa Gardner Cowles, Jr.,
comprou-o mais tarde para enfeitar sua sala de jogos no porão como uma mesa de centro e um assunto para conversa. Em 1947, ele o vendeu para o Farmers Museum em Cooperstown, Nova York, onde ainda está exposto. O proprietário do Marvin's Marvelous Mechanical Museum, um fliperama operado por moedas e museu de curiosidades em Farmington Hills, Michigan, disse que o exemplar exposto lá é de Barnum. Uma cópia do gigante está em exposição no The Fort Museum em The Frontier Village em Fort Dodge, Iowa. O gigante de Cardiff inspirou uma série de fraudes semelhantes. Em 1876, o Salad Muldoon foi exibido em Beulah, Colorado, a 50 centavos o ingresso. Também houve um rumor de que Barnum se ofereceu para comprá-lo por $20 mil. Um empregador revelou mais tarde que esta também era uma criação de George Rowe, auxiliado por William Conant. O Salad Muldoon era feito de argila, ossos moídos, carne, pó de rocha e gesso. Em 1879, o dono de um hotel no que é hoje o Taganak Falls State Park contratou homens para criar um falso homem petrificado e colocá-lo onde os trabalhadores o desenterrariam. Um dos homens que enterrou o gigante revelou a verdade mais tarde quando estava bêbado. Em 1897, um homem petrificado encontrado rio abaixo de Fort Benton, Montana, foi reivindicado pelos promotores como sendo os restos mortais do ex-governador territorial e general da Guerra Civil dos Estados Unidos, Thomas Francis Meagher. Meagher havia se afogado no rio Missouri em 1867. O homem petrificado foi exibido em Montana como uma novidade e exibido em Nova York e Chicago.